primeiro lugar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ana Beatriz. Eu sou, como diz o Valber, cria aqui da Nova Aliança Ágape. E hoje eu estou liderando célula de moças. Também faço parte do Ministério Infantil e estou no louvor, certo? Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que a minha identidade não é essa. Todos somos filhos de Deus, amém? Essa é a nossa maior identidade. E eu sou fruto de uma oração na faculdade. Fui alcançada por Jesus quando eu fazia faculdade, ao contrário do que talvez muitas pessoas pensam, né? Que se você entra cristão e maduro na fé, na faculdade, no final você se perde. Comigo foi o contrário. Eu fui ganha para Jesus na faculdade através de uma estratégia criativa de oração, e onde uma amiga começou a me trazer para a igreja, e estou aqui até hoje. Para nós pode parecer bobagem algumas coisas. Não sei se vocês já foram ali naquela mesa de arte profética. Se você não foi, vá. Que Deus vai falar através da vida daqueles adolescentes com você. E muitas vezes nós achamos que o dom que Deus nos deu é uma bobagem ou é infantil demais. Porque eu faço desenho, meu desenho é com lápis, enfim. Eu sei fazer dessa forma. Eu acredito que nós estávamos conversando ontem sobre isso, ali na salinha da consolidação, que é muito bom nós termos técnica, é muito legal nós aperfeiçoarmos os nossos dons, mas o mais importante é nós sermos cheios do Espírito Santo, né? Porque Ele nos capacita para fazer toda boa obra. Porque em alguns momentos, né, você vai ter momentos, você pode dizer isso, não precisa levantar a mão, mas vai ter momentos que a criatividade humana, a capacidade humana, ela vai faltar, ela vai dar um bug, mas Deus é quem nos capacita. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Espírito Santo em tudo. E continuando, né, eu queria honrar a vida aqui dos nossos pastores, o pastor Joane, pastora Carol, do Valber e da Kelly, que hoje eu vou falar sobre uma fé criativa, e eu quero honrar a vida deles porque são pessoas que acreditam acima de todas as coisas. E se você é acreditado por alguém, Deus ele vai te levantar para você ser um formador de pessoas, um formador de heróis. Tem o nome de um livro que é assim, né? Ele vai levantar você para você levantar outras pessoas. Então, não se conforme, sabe, em ficar apenas nos bastidores. Não se conforme em ficar aí quietinho no seu canto. Eu dizia muito isso para mim mesma. E a primeira vez que eu ministrei aqui, Deus falou claramente comigo: eu vou te levar para um lugar que você não quer ir. E eu estou aqui. E é isso, gente. Às vezes nós nos conformamos em ficar em um lugar, né, na presença de Deus ou dentro da igreja, mas eu acredito que além de você ser um ministro de louvor, além de você ter um dom, uma habilidade, Deus ele quer levantar você como uma voz para essa geração. Amém? E tem uma frase que a pastora Jesus ela costuma falar que é assim: se você não tem fé, eu tenho fé por você. E isso é verdade. Porque em algum momento você é tão acreditado que Deus vai levantar você como uma pessoa que acredita em outros, como uma pessoa que levanta outros. E é sobre essa fé que eu quero falar hoje. Vou colocar até o desenho ali. Gente, eu desenho, viu? Também. Não profissionalmente, mas nas horas vagas. Foi um dom que Deus me deu, e eu acredito que toda maneira, né, Deus ele pode usar para edificar a vida de alguém. Amém? E a nossa fé, ela não pode ficar apenas na zona da contemplação. É muito bom nós termos o nosso tempo com Deus, né? Nós necessitamos desse tempo com Deus, mas vai chegar o dia que a nossa fé, ela precisa ser usada para levantar outras pessoas. Amém? Dá para colocar Hebreus 11:6 aqui? Hebreus 11:6. Fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Agora põe Colossenses 1, do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, como o Alex falou aqui, Deus ele criou o universo através da palavra. Ele tornou o universo real através daquilo que não existe. E nós não vivemos só de pão, como diz a palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus, ele é aquele que ele torna as coisas visíveis a partir daquilo que não se vê, né? Não é verdade? Se ele soprou dentro de nós o fôlego de vida, então, automaticamente, ele nos tornou também capazes de criar. Ele nos tornou capazes de tornar existente algumas coisas por meio da nossa fé. E fé é isso, é a certeza das coisas que ainda não aconteceram na minha vida. É quando eu ainda não vi, mas eu torno essas coisas reais por meio da minha fé e da minha vida com Deus. A partir daí, nós podemos concluir que nós somos filhos criativos. A partir da criação de Deus, nós concluímos que somos filhos criativos de um Deus criador que pode trazer à existência aquilo que não existe por meio da nossa fé. Então, quem acredita aí que Deus pode mudar uma realidade, mudar a realidade ao seu redor através da sua vida? Eu acredito. Eu acredito que nós não somos determinados pelo meio, né? Tem essa palavra, tem essa frase. Nós determinamos o meio por meio daquilo que nós falamos. Por meio daquilo que não existe, nós tornamos a existência algumas coisas. E existe algo, pessoal, que só nós temos. Uma graça que só nós temos. Talvez eu não tenha a graça de alcançar pessoas. Vamos supor, essa semana eu estava conversando com uma pastora e ela falando, né, que tinha ido num bairro, num determinado lugar onde tinham pessoas, né, bem assim, roqueironas e tal. E eu falei, cara, talvez eu não tenha essa graça de alcançar essas pessoas, mas outras pessoas têm. Eu gosto de gente doida, né? Eu sou uma. Mas existem lugares que só você pode chegar através da sua fé. Só você pode chegar através da graça que Deus derramou sobre a sua vida. Com Jesus foi assim, né? Ele crescia em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, não se conforme em viver apenas uma vida medíocre diante de Deus, sabe? Não se conforme em apenas, eu vou vir para a igreja no domingo, estou de boa, mas eu não vou tocar a vida de ninguém através da minha fé, porque a minha fé ela precisa ser visível. As pessoas precisam enxergar Jesus em mim. Então, não existem desculpas para nós permanecermos escondidos. Não existe desculpa. Ontem o pastor Joane falou daquela palavra, né? Que não se esconde uma candeia debaixo de uma mesa, porque não tem lógica. Não tem lógica. Às vezes o povo fala, vai brilhar, hoje eu vou brilhar. Não é nesse sentido. Mas é para que a glória de Deus seja resplandecida através de nós. Então não tem como nós ficarmos escondidos se Deus ele nos capacitou. A Bíblia diz isso. Ele nos chamou, nos capacitou, Ele nos predestinou, nos justificou. Então não existe desculpa para você se um dia você levantou sua mão, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e deixou Ele direcionar a sua vida. Não existe desculpa para você não tocar a vida das pessoas. Bill Johnson fala no livro A Presença, assim: covardes estão apenas a um toque de Deus, de se tornarem pregadores corajosos com grande poder. Então, nós precisamos passar da zona da covardia. Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu um espírito de vergonha, mas um espírito de ousadia. Então, em algum momento, não importa o seu temperamento, porque muitas vezes a gente bota desculpa no temperamento, né?
Ah, porque eu sou introvertida ou extrovertida, sei lá, gente, né? Todo temperamento, ele precisa se render a Jesus Cristo. Todo temperamento, ele precisa se render a Jesus Cristo. Então, em algum momento, talvez você não esteja aqui, talvez você não faça alguma outra coisa, mas se você for chamado para estar aqui, entenda que o seu temperamento, ele precisa estar rendido a Jesus Cristo. E você precisa dessa ousadia que só o Espírito Santo pode dar. A minha fé precisa tocar em pessoas. Independente daquilo que eu faço. Se eu estou no teatro, se eu canto, se eu participo da mídia, haverão dias em que eu vou ter um sentimento de inutilidade. Eu tenho certeza que todo mundo já sentiu isso, né? Já se sentiu a pior das criaturas. Mas deixa eu te falar, não tem nada a ver com a sua inutilidade. Não tem nada a ver com a sua inutilidade ou com a sua utilidade. Tem a ver com aquilo que você faz precisa glorificar a Deus. E se você tem essa convicção de que aquilo que você está fazendo, o lugar onde você está servindo dentro da igreja, está glorificando a Deus, então você está fazendo a coisa certa. Não tem a ver com o quão útil eu sou, mas em saber que o autor e consumador da minha fé está sendo glorificado naquilo que eu faço. Se você focar na sua utilidade, você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque em algum momento você vai se tornar inútil. Em algum momento, Pedro falou ontem sobre isso, né, Pedro? Em algum momento você vai se tornar inútil. E esse é o sentido, gente. Aqui a gente costuma falar assim, eu quero ser inútil, eu quero virar inútil, né? Mas não no sentido ruim, mas para que pessoas possam crescer através da minha vida, pessoas possam ser levantadas através da minha vida. Pastora Jesus fala muito isso, né? Que o amor, ele promove. Então, se eu tenho ciúmes que uma pessoa ela alcance lugares maiores que eu, ou sei lá, ela vá para lugares maiores que eu preciso rever a minha fé, eu preciso rever os meus conceitos. Então, não tem nada a ver com a minha utilidade. Não foque na sua utilidade, não foque, sabe, servir. Uma vez eu estava numa reunião e por algum momento alguém falou assim, cara, mas eu faço e parece que só outras pessoas são notadas, né? E na hora veio um pensamento aqui. Falei, cara, o serviço, ele precisa ser uma mentalidade, mais do que qualquer outra coisa. Porque se ele não for uma mentalidade, se eu não entender que eu sirvo a Deus para glorificar Ele, então eu vou viver me frustrando. E a minha fé não vai tocar em pessoas. A igreja que vai mudar o mundo não é uma igreja de pessoas imaturas na fé, demasiadamente ativistas ou religiosas, muito menos perfeitas. Mas a igreja que vai mudar o mundo é uma igreja de pessoas maduras na fé, criativas, obedientes e que entendem que são livres no Espírito Santo. Você precisa entender que você é livre no Espírito Santo. Que não, uma vez que Deus ele tirou você do império das trevas, você não tem direito mais de voltar para Ele. Você não tem direito mais de se diminuir ou achar que você não é suficiente para alguma coisa, ou que eu não sou bom em falar, não tenho palavras boas, eu não falo bem como o pastor Márcio. Né? Toda comparação ela gera condenação. E você não pode achar que você não é suficiente, porque Deus ele te capacita. O mundo precisa ver em mim o reflexo de Cristo, mas isso só será possível se a minha fé ultrapassar a zona da contemplação. O mundo só verá Cristo em mim se eu amar o meu próximo, se a minha fé ela passar da zona da contemplação. Em João 4 fala de uma mulher, né, samaritana, que ela se encontrou com Jesus. E tem um momento que ele diz assim: vai chegar o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E existem duas coisas que uma vez Deus me falou a respeito disso. Que em espírito eu contemplo a Deus e em verdade eu faço aquilo que Ele está fazendo. Então, nós precisamos contemplar a Deus em espírito, mas em verdade. Diante daquilo que Ele já nos entregou, nós precisamos manifestar
a glória dele nessa terra. Enquanto a Evelyn estava cantando aqui, eu vejo isso como confirmação de que muito mais do que, sabe, nós desejamos que Cristo venha, nós desejamos que Cristo volte, mas muitas vezes nós não pedimos a Deus para sondar o nosso coração e nem a nossa fé. Muito mais do que isso, a gente precisa que o reino de Deus seja manifestado através de nós, para que Ele venha. Timóteo, se não me engano, fala que nós temos esse poder nas mãos de apressar a vinda de Cristo. Parece heresia, mas está lá escrito, viu? Não lembro onde é, mas está. E a mulher samaritana, ela foi alcançada e espalhou o motivo da fé dela para outras pessoas. Tanto que a palavra depois fala, né, que ela largou o cântaro e foi correndo avisar outras pessoas. Eu li um trecho do livro do Marcos Madaleno, Criative-se, que diz assim: o milagre que toca a terra, por vezes, será uma solução criativa enviada pelo Criador aos seus filhos inconformados. Então, aquilo que te inconforma, aquilo que gera uma indignação dentro de você, desconfie. Se Deus ele não vai levantar você como resposta para aquilo. Tem um testemunho que é do... Eu não esqueci, mas é do fundador da casa de oração. Eu não me recordo o nome. Mike Bickle, né, que ele fala que ele era um homem que ele orava 3 minutos por dia. Né? Ele orava 3 minutos por dia. E um belo dia Deus, né, deu essa ideia dessa casa de oração. E ele falou: meu Deus, como que um homem vai, né, como que Deus vai levantar um homem que ora 3 minutos por dia para construir uma casa de oração, né? Porque ele se via incapaz. Mas ele era um homem que fazia muitas viagens, fazia muitos evangelismos e tocava pessoas, mas era um homem que tinha pouco tempo de oração. E Deus levantou ele como resposta. Então desconfie, se você está inconformado com alguma situação ou indignado com alguma coisa, se Deus não vai levantar você para ser uma resposta para aquilo. Muitas vezes nós esperamos que o céu se abra e que nós recebamos um poder sobrenatural para fazer alguma coisa para Deus. Mas o Espírito Santo já nos ungiu e nos capacitou para sermos as suas testemunhas aqui na terra. Ele já nos capacitou. Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo. E hoje ele habita dentro de nós. E ele nos capacita para fazer toda e qualquer obra. Uma vez, um amigo, ele me ligou de... Me ligou não, ele mandou uma mensagem de Moçambique, né? Ele falou: ei, Ana B, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você me ligava e tinha alguma coisa para falar, mas ficava tipo nebuloso assim, tu não falava nada, né? Aí beleza, eu guardei aquele sonho no coração. Guardei aquele sonho no coração, igual Maria. E um belo dia eu estava aqui no louvor e o pastor Feitosa, ele estava abrindo o culto, né? E ele falou assim, estava orando por missões, enfim, pelas nações e tal. E ele falou assim: muitas vezes você fica procurando resposta para algumas coisas, mas eu quero te falar uma coisa: a resposta é você. A resposta é você. E aí eu na hora lembrei do sonho e eu falei: cara, a resposta sou eu. Às vezes nós procuramos um motivo, nós procuramos uma razão, nós procuramos, meu Deus, mas por que isso, por que aquilo? Deus ele só quer que você seja resposta para tocar a vida de pessoas aqui na terra. Então, o que te deixa inconformado? De que forma você deseja tocar a vida das pessoas e de que maneira você quer ser lembrada? 3 perguntas para nós pensarmos hoje. De que maneira eu quero ser lembrado? De que forma eu quero tocar a vida das pessoas? E o que me deixa inconformado? Quanto maior a luta se apresentar, quanto mais ela for temperada de impossibilidades, maior se configura a atmosfera do milagre nas nossas vidas. Então a nossa fé ela precisa ser uma fé que acredita não só nos sonhos de Deus para a nossa vida, mas que acredita em pessoas também. Ainda que essas pessoas alcancem lugares maiores que você precisa ter uma fé
criativa, uma fé que cria realidades. Não é só uma fé para fazer coisas criativas, não sei se vocês me entendem, mas uma fé que traz à existência coisas que não existem. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês.